Queridos companheiros, irmãos em Jesus, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez, convidados pelo GESP, para que nós possamos conversar acerca de o nada e a vida futura, que se encontram no capítulo 2 de Penas e Gozos Futuros, do livro 4, das Esperanças e Consolações, dentro do Livro dos Espíritos. Kardec, então, na pergunta de número 958, questiona aos espíritos por que o homem repele instintivamente o nada. Por que nós nos recusamos, nós não aceitamos pensar no nada? Porque nós, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu aprendizado nesse planeta que nos acolhe, o homem crê numa vida futura. Eu digo que o homem crê numa vida futura, que existe algo além do corpo e que substitui e continua, apesar do corpo deixar de existir ou deixar de executar as suas funções. O homem instintivamente acredita desta forma desde que o mundo é mundo. É necessário que a gente tenha consciência que todos os sentimentos, todas as questões do materialismo, do ateísmo, todas as questões que dizem que quando nós morremos deixamos simplesmente de existir, isso é um produto de uma educação. Isso é produto de um aprendizado, não é instintivo. O instintivo, o homem sempre acreditou que existe alguma coisa desse corpo material que persiste após a desintegração, do desarranjo desse mesmo corpo material. Então, o homem, como acreditava dessa forma, começou a criar, para explicar suas relações com a natureza, os mitos, os deuses, as deidades, explicando nesse contexto e esse conceito que ele tinha da vida futura, que os espíritos que o cercavam, que somos nós, quando deixamos a nossa carne, tinham algo de especial. E os ensinamentos, os aprendizados que foram ensinados, foram trazidos depois desse sentimento instintivo, quando o homem começou a se questionar que, para eu ser bom e ter uma vida futura boa, eu ter que passar por determinado credo, determinada religião, determinadas formas de conduta ditadas por outras pessoas, levou o homem a questionar, a duvidar e não querer mais acreditar naquilo que lhe era instintivo, de que existe uma vida futura e que há algo dentro de cada um de nós que persiste após o falecimento das funções orgânicas. Então, o homem sabe que o nada não existe. Primeiro, porque ele lembra, ele tem uma intuição de onde ele estava antes de estar aqui reencarnado. Quando o homem estava na reaticidade, quando ele fez os seus projetos de vida, quando ele buscou as suas provas, buscou aquilo que lhe permitiria o seu crescimento espiritual, quando ele fez contato com os espíritos que lhe são simpáticos e aqueles também que lhe são antipáticos, no mundo espiritual, na verdadeira vida, antes de aqui estar reencarnado. Então, nós nos lembramos, nós temos uma vaga intuição desses momentos. E também percebemos que quando nós dormimos e o nosso corpo descansa, é para lá que nós voltamos. E mantemos esses contatos com esses espíritos que nos cercam, repito, que nos são simpáticos e alguns antipáticos, mas mantemos esse contato. Por isso que os nossos companheiros nos dizem que dormir é desencarnar. Sempre que nós dormimos, nós morremos.
mas não desligamos todos os laços com o nosso corpo físico. E, por isso, voltamos quando o corpo recupera, refaz as suas energias. Kardec, então, continua. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Ora, se é instintivo, de onde vem esse sentimento? E os espíritos, então, dizem, já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. A alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual, como nós acabamos de dizer. Nós guardamos uma vaga lembrança daquilo que sabemos do mundo espiritual, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós sentimos, das experiências que nós tivemos antes de aqui reencarnarmos, ou em qualquer outro dos orbes que nos acolha. Kardec, diante dessa comunicação, diante dessas palavras, ele nos diz: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro e além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ela não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que o homem se tornará após o instante fatal? A pergunta é grave, Kardec continua, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar alguns anos no país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar esse mundo, desde que será para sempre? Veja como Kardec faz a colocação. Se quando a gente vai viajar para algum lugar, nós nos perguntamos como será a condição, como nós nos devemos nos portar naquele lugar, quanto mais, então, se a gente não vai buscar essa condição dessa vida que seria eterna, como alguns acreditavam naquela época, que em indo para lá, não mais voltaríamos para cá. Então, Kardec continua nos dizendo que se acreditássemos em Deus e não acreditarmos na vida futura, é um contrassenso para a criatura humana. Porque o sentimento dessa vida futura, o sentimento dessa vida anterior, o sentimento dessa existência, é o que nos motiva dessa existência eterna, é o que nos motiva o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. Porque na introdução de O Céu e o Inferno, Kardec vai colocar lá, majestosamente, do primeiro capítulo, o porvir e o nada. Se nós não tivermos a certeza de uma vida futura, de uma vida de progressão, de uma vida de aprendizado, de uma vida de construção de conhecimento constante, de que me adianta ser bom? De que me adianta a moral do Cristo, se contudo se acabará no momento que meus órgãos todos falecerem? Do que adiantará eu ser bom se não terei um futuro? No ao passo que aquelas pessoas que são mais, que são vilãs, que são ruins, gozam de uma vida de felicidade aparente aqui na Terra, não tem nenhuma necessidade material que lhe tire o seu sossego, ao passo que nós sofremos a cada dia e a cada dia mais. Vejam como o consolo de uma vida futura nos permite passar melhor por essas necessidades, por esses desacertos, por esses percalços que a vida coloca e que apresenta a cada um de nós quando nós sabemos que são necessários ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento espiritual. Porque Kardec coloca também no Livro dos Espíritos como pode um homem que não evoluiu nessa vida terrena continuar o seu crescimento. Os Espíritos vão responder, submetendo-se a uma nova reencarnação. E para que nós possamos submetermos a cada um de nós a uma nova reencarnação, é necessário um período de refazimento, de refortalecimento e de aprendizado, sim, no plano espiritual, para que nós possamos ver
primeiro o que nós aprendemos, onde nós erramos, o que deixamos de fazer. E aí nós vamos ver o Dr. Brian Weiss, em seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele fazendo um tratamento de regressão, de hipnótico com seus pacientes. Ele, em determinado momento, as pessoas voltavam à posição fetal dentro da barriga de suas mães e ele trazia a pessoa para a idade corrente em que a pessoa estava submetida ao tratamento. E certa feita ele disse assim, quando um dos seus pacientes estava no feto da mãe, lembrando como espírito de todas aquelas sensações, ele disse, volte mais, volte anteriormente. E ele mesmo assevera que a sua mente consciente lhe dizia assim, por que você está fazendo isso? Para onde ele vai? Ele acaba de ser gerado, ele vai nascer. Para onde você o está mandando? E o seu paciente respondeu, lhe contando de uma vida anterior, onde mostrava alguns erros, algumas experiências e algumas de suas fobias que ele tinha trazido para a existência presente. E também a mente consciente do Dr. Brian Weiss vai lhe dizer, ora, tu estudastes a Cabala, tu sabes que é possível que eles acreditavam nisso. No entanto, o teu pensamento acadêmico estava escondendo isso tudo de ti até agora. E todos os pacientes que o Dr. Brian Weiss submeteu às teoria da vida passada, à regressão espiritual, ele pergunta, o que você aprendeu nessa vida que precisa levar para a outra? E as pessoas então dizem, eu aprendi a amar. Eu aprendi que devo ser mais paciente. Eu aprendi que devo respeitar o meu próximo. Eu aprendi que não devo ter medo. Eu aprendi tal, eu aprendi aquilo, eu aprendi isso. E eles vão concordar, todos os seus pacientes, quando ele vai escrever o segundo livro. E ele vai dizer, só o amor é real. Porque todos vão dizer que, acima de tudo, eles vieram com a necessidade de amar, de servir, de amparar, de acolher a todos que se encontram no seu caminho. Então, nós não acreditamos que simplesmente nós morremos e nos acabamos. Não. Não é a doutrina dos espíritos que diz isso. A doutrina dos espíritos veio nos lembrar. Todas as religiões da Terra pregam, sim, a sobrevivência dos espíritos. Todas. Diferem, lógico, na condição de onde esses espíritos se encontrarão, o que farão, se viverão eternamente em paz ou em eterno sofrimento, mas o espírito sobreexiste à matéria. O espírito é um ser eterno. E o que importa verdadeiramente. Então, Kardec vem nos dizer que esse sentimento é instintivo, sim, porque nós nos lembramos, nós temos uma vaga intuição daquilo que nós vivenciamos no plano espiritual, quando traçamos as nossas necessidades para essa presente existência. Então, nós temos aversão ao nada, porque sabemos que o nada não existe. Se o nada não existe, então existe uma gama de possibilidades, uma série de lugares que nós podemos estar para aprender, para crescer, para nos desenvolver. Kardec, então, vem nos dizer que esses nossos companheiros, quando se encontram na erraticidade, ou nós, quando nos encontramos na erraticidade, ou não nos encontramos reencarnados, nós podemos, sim, nos comunicar através da mediunidade que todos nós temos desenvolvido em padrões e necessidades diferentes e possibilidades de cada um de nós. Então, é comum que alguns de nós veem os nossos irmãos, outros os escutam, outros os sentem abraçar-lhes carinhosamente, como agora eu sinto. Aqueles que são meus caros e são frutos da minha saudade, me envolver nesse momento e me emocionar a voz. Porque, queridos companheiros, a vida é eterna. Nós
não acabamos. Nós só aprendemos. Nós só passamos por experiências que são todas necessárias ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, ao nosso fortalecimento como filhos de Deus, para que possamos nos encontrar lá naquele lugar onde Jesus foi para preparar para cada um de nós. Crede em Deus, crede também em mim. Eis que eu me vou agora para vos preparar um lugar, para que lá vós também possam estar comigo quando daqui sairdes. Vejam que coisa maravilhosa Jesus nos promete. Há um tempo atrás, tinha uma música da campanha da fraternidade da CNBB que dizia o seguinte: o tempo não para, chegou minha hora. Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto. Eu sou esse pão, esse vinho, esse amor. Perfaz o caminho que se encontra aberto. Sim, queridos companheiros, quando Jesus veio trazer para nós o seu evangelho de amor, nos dá a certeza que nenhum de nós se encontra desamparado, se encontra descuidado do carinho do nosso Pai e do nosso Criador. E Jesus vem nos falar, sim, da vida futura. Quando vem nos conclamar a construção do seu reino de amor e de bondade. Quando nos diz que todos os sofrimentos, todas as nossas necessidades, todos os nossos medos são vãos aqui na terra. Porque o reino dos céus se encontra no coração de cada um de vós. Kardec ainda pergunta, onde está gravada a lei de Deus? E os Espíritos nos respondem, na consciência da criatura humana. Não, o nada não existe. Nós somos espíritos eternos. Nós temos o universo como herança. Temos a terra como morada nesse momento. Mas ao sairmos daqui, mais cedo ou mais tarde, quando formos chamados à verdadeira vida, continuaremos o nosso aprendizado, continuaremos o nosso crescimento, teremos a companhia daqueles que se anteciparam na verdadeira vida, que nos mostraram o caminho do crescimento, o caminho da vida eterna, o caminho da felicidade e da paz imorredora que os nossos espíritos são necessitados. Tenhamos fé sempre, acreditamos em Deus, mas acreditemos, sobretudo, em cada um de nós. Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, ele nos diz, tem fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Acredite em você, acreditemos em nós, porque o nosso Pai também acredita em cada um de nós. Confiemos, sigamos em frente, confiantes em Jesus, para que possamos continuarmos juntos, amparados pelos espíritos que querem o crescimento de cada um de nós, isso dentro da matriz religiosa que cada um de nós professamos. Nós só precisamos seguir a Jesus. Nós só precisamos fazer do Evangelho a nossa rota de caminhada, que nos antecipará a construção do reino de amor e de bondade de Jesus, ainda hoje, aqui na terra. E sigamos confiantes, porque a morte é só uma passagem. Nada se acaba, nada verdadeiramente finda para os espíritos que são eternos e que são filhos de Deus. Tenhamos a confiança de que aqueles que nos deixaram, que foram chamados pelo Pai, se encontram do lado de cada um de nós, preocupados com o nosso crescimento. Então, vamos lhes dar o nosso abraço sincero, de carinho e de amor, dizendo para esses nossos companheiros que eles são fruto da nossa saudade, mas que nós o amamos sempre e cada vez mais. Rogamos a Deus para que as vossas experiências, assim como as nossas, possam representar uma chance de crescimento e fortalecimento, para que sigamos cada vez mais entusiasmados e com disposição aquele caminho que Jesus preparou para cada um de nós, tendo a certeza de que o nada não existe
e que a vida futura nos espera. E Jesus, de braços abertos, nos chama para caminharmos em sua direção. Que os amigos, trabalhadores do GESP e toda a equipe de Marta nos envolva a todos, hoje e sempre, nessas vibrações de amor e de tranquilidade. E que cada um dos irmãos que se achegarem de cada um de nós, no decorrer dos nossos dias, possam sentir essa alegria que agora temos quando recebemos esse bálsamo e lenitivo espiritual que é derramado sobre todos nós. Vamos em paz, queridos companheiros. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Abraço.